Hoje nós vamos falar para onde vão os mortos. E nós vamos embasar no livro de Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Temos sido ensinados há tempo que quem morre em Cristo vai para o céu e quem morre sem Cristo vai para o inferno. Mas aqui nós estamos vendo uma cena em que João está arrebatado em espírito. E nesta cena visionária, ele vê almas debaixo do altar. Quando lemos o livro do Apocalipse, temos a revelação de que todo o Apocalipse representa e revela o tabernáculo de Deus e Jesus dentro desse tabernáculo, como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo uma vez por ano, aspergindo sangues de boi, de touro, para limpar as peças do tabernáculo onde foram ministradas. E ali, sangues também foram aspergidos no altar de sacrifício, na entrada do tabernáculo. Mas de ano em ano, o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer expiação por esses pecados. E aqui João está dizendo que viu as almas debaixo do altar. Onde é esse altar? Quando lemos Apocalipse, nós vemos Jesus sendo apresentado de forma repetidas como o cordeiro que foi morto, mas reviveu. E no céu nós não vemos altar de sacrifício, somente vemos altar de ouro, que é o altar do incenso, e vemos a arca da aliança. Não vemos o pão do propiciatório, não vemos o candelabro de ouro, mas vemos os 7 Espíritos de Deus como sendo esse candelabro. Porque agora o candelabro não tem os 7 braços unidos a uma haste só, mas João o vê separados como candeeiros e espiritualmente unidos à haste que é Jesus no meio, por onde passeia entre os candeeiros. Os candeeiros agora são os braços que representavam os 7 braços do candeeiro de ouro dentro do tabernáculo. Agora eles não estão unidos a uma haste apenas, mas separados, espalhados, mas ao redor do sumo sacerdote Jesus, que anda no meio dos 7 candeeiros, que eram antigamente os 7 braços. Então, o pão da propiciação agora é o próprio Jesus, que é o pão que convida quem tem sede, quem tem fome. E o altar de bronze são as nossas orações, o altar de bronze não, o altar de ouro são as nossas orações, as orações dos santos que estão ainda depositadas, porque é um dos ministérios de Jesus nos céus ser intercessor. Então ele continua recebendo orações, incensos de orações. E depois é visto ainda uma arca da aliança, porque é Deus no trono. Porque quem vê a arca da aliança, quem vê o trono, vê Deus. E no capítulo parece que 18 de Apocalipse, João disse que e foi vista a arca da aliança nos céus, e abriu-se o santuário. Então, desse cenário todo, da sombra lá do Velho Testamento, que Moisés recebeu a visão para construir o tabernáculo, não se vê mais no céu o trono, o altar de sacrifício. Por quê? Porque o altar de sacrifício foi a cruz, onde o cordeiro verdadeiro que Deus preparou para si, como Abraão disse ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Então Deus proveu para si o cordeiro e o sacrificou no altar da cruz.
Por isso que agora no céu não existe mais altar de sacrifício. Então onde é o trono, onde as almas estão debaixo? Onde é o trono não, onde é o altar que as almas estão debaixo? O altar é a terra. Elas estão debaixo da terra, no seio de Abraão. Lá no seio de Abraão há 2 compartimentos. O compartimento onde fica o inferno, separado por um grande abismo, e do outro lado o compartimento onde fica o seio de Abraão, que é chamado lugar de consolo. Ali é o paraíso no fundo, no interior da terra. É para ali que vão as almas dos santos. Os descrentes são levados, eles descem, quero dizer, eles descem para o inferno. Mas as almas dos santos são levadas para debaixo do altar. O altar é a terra, porque é aqui que se sacrifica, é aqui que as pessoas morrem. Quando Abel foi assassinado, Deus gritou o seu nome, clamando pelo aparecimento, por vingança ao sangue de Abel, e disse para Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Porque o seu sangue clama a mim desde a terra. Não foi desde o céu, mas desde a terra. Então Abel estava debaixo do altar da terra, está lá descansando. Quem descansa? Quem descansa não é a alma, que a alma não cansa, a alma não tem dor de cabeça, a alma não tem depressão, a alma não tem fraqueza. Quem descansa é o corpo no Sheol, no Queber, na sepultura. O Sheol é o estado dos mortos, o lugar dos mortos, o lugar de descanso dos mortos, tanto para o sofrimento como para o descanso. Então ali ele estava no Queber, o corpo, no seio de Abraão, o espírito, que também é a alma, porque o espírito e a alma não se dividem. Porque o que é a alma? A alma é tanto o espírito como o próprio corpo na sua formação completa. Porque só existiu alma junto ao espírito quando Deus soprou no barro. Então, enquanto era barro, enquanto era estrutura, era apenas escultura. Mas quando Deus soprou, soprou junto à alma o entendimento. Então a alma não é o terceiro elemento. A alma só existe por causa da mistura do espírito com o corpo. Então o corpo é a parte material, o elemento material. O espírito é a parte espiritual. E a alma é o quê? Não é mais um elemento. Porque o homem se tornou alma vivente depois que misturou o espírito com o corpo. Então o homem só é vivente quando está junto com o seu corpo. Fora disso, ele é apenas a sua alma, que é o espírito. Então, espírito e alma se tornam pessoas viventes quando estão no corpo. Saem do corpo, eles são chamados de almas. Ele é a alma, é a vida do corpo. Sem a alma, que também é o espírito, porque está misturado, não pode se separar, o corpo não tem vida. E aqui João viu a alma, ou as almas, dos que foram degolados e estavam incorporados, envolvidos no corpo. Eles eram pessoas corporadas no tempo do Império Romano, quando do nascimento da primeira igreja cristã, e foram degolados nas arenas romanas. E agora João vê apenas a alma, o espírito. Como disse Pedro, que Jesus desceu e ficou 3 dias no inferno e pregou aos espíritos, ou seja, às almas daquelas pessoas, não para salvá-las outra vez, mas para que não fossem tomadas por inocência no dia do juízo, porque Jesus foi falar para elas que ele era o cumprimento das profecias do Velho Testamento. As profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, de Samuel, de Elias, de Eliseu e tantos outros que profetizaram a vinda do Messias. Então ali era para dizer que eles não poderiam ser tomados por inocente, porque quem não ouviu a palavra no tempo da lei será julgado pela consciência. Quem não ouviu a palavra no tempo da graça será julgado pela consciência. E quem nunca ouviu a palavra de jeito nenhum, mesmo lá morando numa roça em um lugar distante, que ninguém tinha acesso, mas ele tinha o espírito, ele tinha consciência, então ele tinha raciocínio
para pensar sobre o certo e o errado. Então não há desculpa para o pecado, para o erro. Todos serão julgados. Então a Bíblia diz que na morte segue-se ao juízo. Os santos vão passar para o juízo do tribunal de Cristo e os descrentes vão passar para o juízo final. Então, pensando assim, nós estamos agora, nesta hora, aguardando o arrebatamento ou quando o Senhor nos chamar através da morte. Mas certo que estaremos para sempre com o Senhor. Então as almas estavam debaixo do altar da terra, porque no céu não tem altar de sacrifício, porque o altar de sacrifício foi inaugurado na terra por ocasião da crucificação do meu Cristo Jesus, o inocente, que morreu como Cordeiro Santo, mas ressuscitou e tomou a chave da morte e do inferno, e agora ele vive para sempre para interceder. Então ainda existe o altar de ouro, que é a intercessão de Jesus, e ele recebe como cheiro suave às suas narinas as orações dos santos. Que Deus abençoe a todos e aguardemos pela nossa ressurreição ou pelo nosso chamamento através da morte, que nos serve de carro para chegarmos mais perto e que, diz a Bíblia, bem-aventurado aqueles que já dormem, que já morreram no Senhor, porque descansam das suas obras. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.